um dos maiores mistérios da humanidade, e inspiração para muitas histórias, livros, filmes e contos, sem dúvida nenhuma, é Atlântida. Lenda no Ocidente e tradição no Oriente. Para muitas pessoas é um mito que foi mencionado pela primeira vez por Platão, e para muitos outros, pura bobagem e perda de tempo. Várias vezes citada como a cidade perdida de Atlântida, ou de uma maneira mais correta, o continente perdido de Atlântida. Nesse vídeo eu vou te mostrar que de perdido não tem nada, e que reduzir a uma única cidade, você só pode estar de sacanagem comigo, né? E fica a pergunta, Atlântida realmente existiu? Quer saber a resposta? Então vem comigo que eu mostro pra você. Uma cidade perdida que hoje está no fundo do mar e é habitada por homens-peixes e... Bom, basicamente é isso que contam por aí, né? Mas a verdade é que não é bem assim. Antes de falar o que foi Atlântida, como era e como funcionava, presta bem atenção nisso aqui. O Ocidente como um todo, e de maneira geral, isso pensando em Europa e América, insiste em um mal que é o de negar o conhecimento antigo e se manter preso na ideia de ser órfão, não ter pai nem mãe. Ou seja, renega praticamente toda a história verdadeira e o conhecimento ancestral dos povos e civilizações que já existiram. E o pior é que o pouco que vem pra gente de história, cultura, yoga, música, artesanato, a arte de um modo geral, vem de maneira intencional para ser consumida como um produto. Outro ponto lamentável em relação a todo o conhecimento antigo é o seguinte: é como se tivessem sido arrancadas as primeiras páginas de um livro. De propósito, houve uma quebra no conhecimento para que o Ocidente praticamente começasse do zero. Um exemplo disso é a ideia que passam pra gente de que toda a questão filosófica começou na Grécia. Agora, o que não contam pra gente é que todos os filósofos gregos, sem exceção, buscaram o conhecimento no Egito. Foram iniciados lá. O Egito é considerado o pai da humanidade. Ele é pós-Atlante. Ou seja, todo o conhecimento dos iniciados, sacerdotes e filósofos gregos é Atlante. Na verdade, o que eu acho, e agora é minha opinião, é que não contam essas coisas por pura ignorância mesmo, tá? Por não conhecerem. E nesse momento, a gente entra na Atlântida. Atlântida não foi uma cidade. Atlântida foi o quarto período de evolução. Era o planeta inteiro, mas distribuído de uma forma diferente, é claro. E eu vou falar basicamente de uma das ilhas continentes que formavam Atlântida. Enorme, que pegava uma parte da África, um pedaço considerável da Europa, praticamente tudo que hoje é conhecido como Oceano Atlântico, e praticamente o Brasil inteiro. Um dos motivos de se dizer popularmente por aí que Atlântida era uma pequena ilha tem a ver com Platão, quando ele fala e descreve na República e nos diálogos de Timeu e Crítias como era a organização da Atlântida. Mas na verdade ele está se referindo apenas à terceira ilha chamada de Poseidones, que foi a última parte da Atlântida que afundou, mais especificamente 9.564 anos antes de Cristo, e que em apenas um dia morreram 64 milhões de pessoas. Tá aí um exemplo do que eu falei sobre o Ocidente negar o conhecimento antigo. Platão sabia disso tudo e teve acesso a esse conhecimento justamente porque foi iniciado no Egito. E só para reforçar, todo o conhecimento atlante está no Egito. E na Índia também, que por consequência é a mãe da humanidade. O Egito é o pai e a Índia é a mãe. Os dois pós-Atlante. Os Atlantes foram uma raça que existiram no ápice do seu desenvolvimento tecnológico, científico, humano por 200 mil anos. Isso no ápice, e também conhecida durante um período pelo tom de pele mais avermelhado. Os Atlantes foram os sucessores dos Lemurianos e os antecessores da raça Ária, ou seja, a humanidade hoje em dia. E já adiantando para vocês, eu vou fazer um vídeo específico de cada uma dessas raças que eu mencionei, dos períodos de evolução que já aconteceram e dos que ainda vão acontecer. Sobre a distribuição territorial dessa ilha-continente da Atlântida que eu mencionei. Era dividida em 7 cidades-estados independentes chamadas de cantões, e mais uma 8ª cidade que tinha o comando espiritual central da Atlântida e que inspirava as outras 7. Cada uma dessas cidades era responsável por desenvolver uma especialidade, um aspecto, ou uma tônica, como a gente costuma dizer. Em uma das cidades se desenvolvia as artes,
na outra filosofia, na outra medicina, teurgia e por aí vai. Esse período era conhecido como Satya Yuga, um período de ouro. Tudo seguia em ordem e harmonia. E para aqueles que são mais ligados à religião em si, a própria Bíblia cita Atlântida quando fala do dilúvio, que nada mais é do que uma metáfora sobre um dos afundamentos da Atlântida. E por que a Atlântida literalmente afundou? Esse fato ocorreu porque, como tudo na vida tem o seu período de ascensão e ápice, na sequência também conhece a sua queda. E é claro que com Atlântida isso não seria diferente. Ao mesmo tempo que na Satya Yuga, o ápice Atlante, muitas coisas incríveis foram desenvolvidas e criadas que sequer a nossa imaginação pode chegar perto, também nesse período foi desenvolvido um poder tão grande que, sem exagero, uma explosão nuclear conhecida hoje era brincadeira de criança. Aí começa um atrito, uma guerra. O que aconteceu foi que o rei da quarta cidade lidera um ataque contra a oitava cidade. E nesse ataque eles conseguem aniquilar a inspiração espiritual que, como eu disse, estava na oitava cidade. E por consequência vem a degradação da civilização atlante com um período de esculhambação total. E aí, meus amigos, é só ladeira abaixo, resultando no afundamento da Atlântida. Essa guerra foi um dos motivos que levou à queda do quarto período de evolução. Só que não pensa que funciona assim. Acabou tudo, encerrou e agora começa outro. A coisa acontece aos poucos. Isso por acaso faz com que a gente pense que ainda existem resquícios da Atlântida? Exatamente isso. Territórios como Roma, na Itália, que era uma cidade atlante chamada Roma Capura, uma parte da região central do Brasil e da Amazônia, e que inclusive tem muita coisa escondida debaixo, mas que aos poucos vai aparecendo. Alguns remanescentes dos atlantes, como os incas, maias, os peles vermelhas americanos, o povo que já existia aqui no Brasil antes da chegada dos portugueses e que ainda existe. Provas da existência da Atlântida não faltam, mas a mais conhecida de todas, sem dúvida, são as pirâmides. Tanto as egípcias, as que existem na América Central, na Bósnia, que foi descoberta há alguns anos, as da Amazônia, que ainda vão ser descobertas. Lembra que eu falei que todo conhecimento ancestral é negado e que de propósito houve uma quebra para que o Ocidente começasse do zero? Isso tudo faz com que fique muito difícil para se criar uma base forte do conhecimento, da filosofia e do ensino da verdade. E o mais triste de tudo é que isso significa que a gente perdeu o norte da coisa em si, o caminho que a gente deve seguir. Mas uma coisa que a gente nunca deve esquecer: não existe religião superior à verdade. Não existe. Então é isso, meus amigos. É claro que tem muito mais coisa para se dizer sobre Atlântida, mas eu acho que para um primeiro vídeo tá bom. E se vocês gostaram e ficaram comigo até aqui, não esquece de deixar o like e se inscrever caso não seja inscrito. A gente se vê no próximo vídeo, um feliz sempre e tchau!